Noite a todas e a todos. Eu não sei se tem algum rapaz aí. Gente, primeiramente quero agradecer a todos vocês por estarem aqui nesse momento participando do Fórum Feminino de Skateboarding. Está sendo o nosso segundo tema. O primeiro nós não conseguimos realizar, mas estamos aqui hoje com esse tema maravilhoso, que é a potência dos projetos sociais no skate feminino, dando aí início a um projeto muito interessante, criado num grupo de trabalho de mulheres. E só para deixar aí uma pitadinha de curiosidade para o congresso que irá acontecer no final do ano, tá? Esses fóruns aí estão acontecendo para a gente já esquentar aí para o congresso no final do ano, que logo mais vocês vão estar sendo conectadas e antenadas aí nessa informação. Eu sou a Aline Dantas, sou vice-presidente da CBSK, e mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, tá bom? Lu, fique à vontade. Temos aí Luciana e a Natasha que estará apresentando, tá bom? Fique à vontade, gente. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Estou muito feliz de ver essas carinhas conhecidas, nomes. Valeu mesmo, galera. Meu nome é Luciana Toso, eu sou a presidente fundadora da Associação das Minas, uma instituição protagonizada por mulheres skatistas, que atende mulheres skatistas, dando aula de skate para meninas e mulheres aí num projeto gigante que a gente nunca imaginou, né, que se tornaria essa potência. Surgiu muito genuinamente, muitas pessoas que estão aqui contribuíram pela existência e até hoje, né, desse projeto. Eu agradeço a todos que contribuíram, cada um sabe. Eu vou apresentar agora, chamar a Natasha, para ela se apresentar, para a gente dar início aí aos trabalhos. Olá, só para deixar, Natasha, desculpa, só para alertar aqui, as meninas vão começar a apresentação, e daí, caso alguém queira fazer uma pergunta, só levantar a mãozinha, tá bom? Tem um ícone mãozinha aqui. Tem um ícone mãozinha aqui embaixo, gente. Só acionar a mãozinha que tem pertinho do microfone. A gente vai falando pela ordem, vai chamando pela ordem, tá? Positivo. Boa noite a todos, boa noite, gente. Também muito feliz de ver rostos aqui que me inspiram muito todos os dias, rostos de pessoas muito fortes. Bem, meu nome é Natasha, como todos estão vendo, já sou skatista há bastante tempo, já estou há 18 anos aí, entre indas e vindas, eu estou somando aí uns 18. Sou professora, então, por isso o interesse pela causa, porque eu sou educadora, eu trabalho já lecionando há alguns anos, então, a educação é a minha bandeira, o social é a minha bandeira aqui. Sou tradutora, sou intérprete, sou coordenadora de notas, sou árbitra também. Sou muito feliz em trabalhar também com o skate, com a arbitragem, com a coordenação pela minha Federação Paraense de Skate aqui no norte do Brasil e também pela CBSK. Muito feliz mesmo de poder somar e contribuir aí com os nossos projetos sociais, falando um pouquinho sobre a experiência que tenho e também somando com a Lutoso, muito feliz também de poder somar com esse grande nome. Vou apresentar aqui a Bia Dark, que também vai fazer parte aí do nosso bate-papo. Boa noite, gente. Eu sou Bia Dark, né? Sou instrutora de skate há 6 anos, skatista há uns 14 anos, sou a cofundadora do projeto social das Minas, né? Então, desculpa o meu nervosismo um pouquinho, tá bom? Mas já trabalho com um projeto aí desde o início, né? Junto com a Luciana, que foi minha aluna de skate também. Então, tenho minha própria empresa também de aulas, né? Que eu dou minhas aulas particulares também de skate e tô nesse meio aí já há um bom tempo, aí muito bom estar aqui com vocês, né? E estar aqui representando um projeto ainda, então, com outras mulheres incríveis, então está sendo um máximo estar aqui. É isso, então vamos lá, vamos começar, né? O tema de hoje acho que é um tema de muita relevância para muitos nomes que estão aqui, que eu já vi que são pessoas que atuam aí tanto no skate feminino, mas principalmente projetos sociais, né? Hoje a gente vai falar sobre a potência dos projetos sociais no skate feminino. É óbvio
existe mesmo uma grande potência, né, o skate feminino, né, ele tem crescido muito, o skate em si tem crescido muito, e essa porta de entrada, sem dúvida nenhuma, são os projetos sociais, né, então, como não falar dessa potência que está aí ajudando tanto no crescimento do skate feminino, não só do skate feminino, masculino, do skate no geral, que é essa porta de entrada, que são os projetos sociais. Eu vou ler só esse primeiro slide, gente, que é para a gente ter uma introdução do nosso tema, e depois a gente vai conversando sobre os outros, porque a gente não tem muito tempo e eu quero ouvir vocês também. Então, vamos lá. O skate sempre foi muito mais do que um esporte. Ele é cultura, estilo de vida, ferramenta de transformação social e inclusão, utilizada por muitos projetos sociais, impactando a vida de muitos jovens por todo o Brasil. Claramente, é ainda uma ferramenta mais poderosa quando falamos de alunas, meninas, mulheres, que quando pisam em cima de um skate pela primeira vez, não estão apenas aprendendo a se equilibrar, estão descobrindo um novo jeito de ocupar o mundo. Por isso, ao falarmos sobre o impacto dos projetos sociais no skate feminino, é preciso ter em mente algumas questões que vão muito além do skate, além de esporte, além de estilo de vida. São muitas nuances quando falamos do universo feminino, principalmente na infância e na adolescência, que será a base dessa mulher. Por isso, a importância destes projetos sociais em abrir caminhos, derrubar barreiras, inspirar novas gerações e ocupar lugares que por muito tempo lhes foram negados, e hoje estamos aqui para mudar essa realidade. Então, eu acho que se está todo mundo aqui disposto a ouvir falar sobre essa temática, é porque a gente realmente precisa mudar, né? Precisa mudar esse olhar. Não adianta falar que a gente não vive num país machista, porque a nossa realidade estrutural, infelizmente, ainda é essa, em alguns lugares ainda mais, né, e quando a gente fala ainda de projetos sociais, a gente está falando de crianças que vêm de situações de vulnerabilidade social, muitas de periferia, né, de regiões periféricas, e a gente sabe também que dentro dessas regiões ainda existe, o machismo ainda é muito mais evidente, infelizmente. Então, a gente vai passar aqui, porque não tem como falar sobre esse impacto todo que a gente causa nessas meninas, enquanto projetos sociais, se a gente não entender como a gente faz para abordar e para manter essa menina dentro desse projeto. Que ela vem nessa porta de entrada, isso é óbvio, é fato para todos nós. Agora, como a gente mantém ela, né? Por que o Projeto 2 das Minas ou outros coletivos de skate feminino tem tantas mulheres, né, e fala, poxa, mas como vocês conseguem? Aqui as meninas, elas acabam invadindo, chega na adolescência, não querem mais. Existe uma série de motivos, a gente vai falar um pouco sobre isso, e esse material também vou disponibilizar para todo mundo depois, então se tiverem dúvidas, vocês vão ter onde consultar, podem depois me chamar, eu vou dar uma pincelada para que a gente possa trocar, para que vocês também possam falar a respeito. Então vamos começar um pouquinho falando sobre empoderamento e inclusão através do skate, que é muitas vezes o que essas crianças vêm buscar dentro dos projetos sociais. Talvez não que eles venham buscar, né, eles venham buscar diversão, mas é o que a gente pretende entregar para eles, né, esse empoderamento. Então, quando a gente fala de empoderamento, quando a gente está falando de meninas, não dá para a gente falar que não existe desigualdade de gênero dentro de todos os esportes, dentro de todos os lugares. Existe, sim. Quando você vai falar de machismo com um amigo e o cara, a primeira coisa que fala, mas eu não sou machista. Pô, que legal, mas não é sobre você, é sobre uma estrutura que todas nós vivemos. Nós, mulheres, sabemos exatamente o que nós sentimos. Os homens, às vezes, não. Mas é muito legal quando a gente vê um homem tentando se colocar nesse lugar e tentando entender para trazer essa coerência do que é esse olhar feminino, para ter essa menina um pouco mais perto, dentro, se sentindo mais acolhida e mais pertencente. Se a gente não tiver um ambiente de pertencimento dentro de coletivos de skate feminino, dentro de projetos sociais, a gente não consegue manter essa menina dentro das aulas. A gente acaba perdendo ela para as drogas, para a gravidez precoce, para tudo que a gente não quer que isso aconteça, usando aí o skate como ferramenta de educação, que é o que a gente faz dentro dos projetos. Então, a gente tem que, muitas vezes, lembrar, né, todo mundo fala, mas nem sempre as pessoas sabem exatamente qual a diferença entre igualdade de gênero e equidade de gênero. Como é que eu vou atender ou conversar com uma menina se eu não sei nem o que é a diferença de igualdade e equidade de gênero? Igualdade de gênero é tudo que nós estamos buscando, é tudo que a gente quer que o mundo seja igualitário, independente de gênero, né? Equidade é o caminho, é o que a gente está
tentando fazer, mudando todos os dias para conseguir lá na frente alcançar essa igualdade de gênero e, com isso, esse espaço de pertencimento dentro dos projetos sociais para as meninas alunas do skate. Equidade é como se fosse assim, eu tenho um grupo de 20 pessoas, eu dou 20 bicicletas para essas 20 pessoas, 20 bicicletas aro 20, e eu não vi se essas pessoas são a idade dessas pessoas, o peso. Então eu tenho ali criança de 2 anos, criança de 5 anos, criança de 7 anos, que não vai conseguir andar com essa bicicleta. Então eu eu atuei com equidade? Não. Aí eu falo, não, mas eu fui igualitário, eu dei bicicleta para todo mundo, mas você não deu o que cada um precisava, o tamanho da bicicleta que cada um precisava para se desenvolver, né? Mesma coisa você dá um shape 8,5 para uma criança de 5 anos. E aí a gente tem que ter muito isso em mente, sabe, homens, mulheres, porque a gente é machista por natureza, mulheres somos machistas, e quando a gente tem uma reação machista dentro do ambiente social, dentro do ambiente educacional, ou preconceituoso, racista, a gente pode espantar uma aluna que poderia ser um potencial como ser humano, como pessoa, talvez até uma instrutora, uma agente social. Então, é importante, muito importante que a gente tenha esse olhar. Pode parecer repetitivo? Pode, mas é porque os erros acontecem todos os dias. A gente ouve todos os dias relatos de muitas meninas que ainda sofrem assédio e abusos dentro do skate, infelizmente. Isso tudo acontece, lógico, né, porque a gente já falou, não vamos falar, se vocês quiserem passar o slide, Ana, sobre a disparidade de gênero, a gente não é mimimi, então se a gente for olhar para essa menina, que ela chegou naquele projeto social, enfrentando, deixar de lavar a louça para ajudar a mãe, o pai que brigou com a mãe à noite, ela viu toda aquela situação de violência. Se a gente for olhar para essa menina e não enxergar que ela passou por tudo aquilo para entrar naquele espaço de pista de skate, dentro da aula, não tiver esse olhar das dificuldades que ela enfrentou para chegar ali e acolher ela, a gente perde. Então, a gente tem que aproveitar esse momento e entender que os meninos, eles sempre foram estimulados a praticar esportes, as meninas não foram, as meninas sempre foram orientadas a ficar dentro de casa, o menino vai para a rua para brincar. Então, é preciso que os professores, os instrutores, os líderes, dentro desses projetos sociais, entendam que essa disparidade, essa diferença, não é frescura, não é mimimi. A menina, ela vai conseguir fazer a mesma coisa que o menino, a mesma manobra. Mas a gente precisa entender que a gente está 15 anos atrasado, né, não, Natasha? A gente está 15 anos atrasado. Então, assim, a gente vai ter um prazo para que essas meninas se desenvolvam aí, não dá para ficar comparando com o nível dos meninos, né? E dentro de projetos sociais é muito além do que essa evolução de manobras, a gente quer que essas pessoas evoluam como seres humanos. Podemos passar, então, para o próximo slide, né? A gente sabe aí de alguns exemplos de esportes que eram proibidos há pouco tempo atrás, né? Futebol, levantamento de peso, beisebol, lutas. E nós fomos criadas por mulheres que enfrentaram essa proibição, né? Então, nossas avós, nossas mães, as pessoas que circulam a criação das nossas alunas, viveram essa proibição. E não é que não existia, né, time de futebol feminino, existia. E aí foi proibido de uma hora para outra. Não é que não existiam outras tentativas de atletas dentro dessas modalidades, mas aí poderia danificar o corpo feminino e a mulher poderia não ser mais produtiva para a maternidade. Então, imagina se ser mulher e ser criada dentro desse ambiente, né? A gente fez aí uma linha cronológica. Pode falar, Aline. Lu, enquanto você fala, me fez lembrar uma situação de quando eu comecei a andar de skate. Isso é bem interessante, porque, assim, se você não cria o espaço de pertencimento, dificilmente nós vamos sentir pertencente para chegar naquele local. Então, assim, eu tive muita dificuldade de sair de uma região que eu morava para ir para uma outra pista, andar em outras pistas, e eu chegava, eu ficava olhando, ficava sentada, eu não conseguia andar, eu tinha muita vergonha. Né? Aos poucos eu precisei ir quebrando, né? E conhecendo as pessoas, para daí eu conseguir me sentir pertencente para que eu pudesse andar. E mesmo assim tinha vergonha até de cair, até as roupas, caras, para usar roupa, né, larga na época, enfim, era uma dificuldade muito grande. Então, se a gente não tem esse espaço acolhedor, se nós mulheres, né, não faz esse movimento, cara, dificilmente vai chegar a mina lá, né, por conta própria, com skatinho, vai chegando, assim. Exatamente. Até chega, tem umas minas que chega, ainda bem, mas é muito difícil, assim, é muito difícil. Eu acho que muitas de nós aqui, que é do rolê,
passou por isso ou passa, não sei. Mas é isso, assim, só para deixar, porque viver essa lembrança muito clara, assim, sabe? Muito Sim, bom. Aline, e são diversos fatores, né? A gente vai chegar, inclusive, aí nessa parte, são diversos fatores de inibições, de vergonha, até a menina entender que o skate te humilha, e tá tudo bem, e é muito bom essa, né, que você aprende que tá tudo bem cair, e você vai levantar, isso é até uma lição que a gente leva para a vida, mas até ela entender isso, tem um espaço muito grande, e a gente precisa que esse espaço seja acolhedor para que ela não desista, porque muitas vezes a gente mesmo, sabe, sem perceber, a gente acaba sendo, por isso que a gente tem que estar muito atento, enquanto educadores, enquanto lideranças sociais, porque às vezes numa fala, numa forma que você se dirige a uma aluna, sabe, às vezes a gente pode ser preconceituoso, a gente vem de uma estrutura social preconceituosa, né, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente acolher mesmo, que esse ambiente seja divertido, seja inclusivo, e que elas principalmente tenham um lugar de fala, né, que a gente ouça muito, é muito importante ouvir, né, o que essa menina tem a dizer, às vezes o professor não sabe se colocar no lugar, entender, mas então escuta, você já vai estar fazendo, nossa, muito por essa garota. A gente fez aqui uma linha cronológica para a gente tentar entender aí que, pô, de 1950, quando surgiram, né, aí os primeiros skates no mundo, a gente só em 14 anos depois, 15 anos depois, que a gente teve uma mulher que foi se profissionalizar, que foi a Pat McGee no skate. Então, é uma diferença muito grande, é um período de tempo muito extenso. Só já falando em ano 2000, 2006, que a gente foi ter Karen Jones trazendo o título mundial para o Brasil, como uma mulher. Então, a gente tem que ter esse olhar dessa menina que está chegando no skate, dessa mulher que está chegando na pista, que vai andar, que ela tem as suas limitações, as suas especificidades, não porque ela é inferior ou menos capaz do que o menino, do que o aluno, não, de maneira alguma, mas porque ela teve menos oportunidades, né, do que esse menino. Então, vamos continuar, passamos este, a gente fala um pouco aí sobre... Eu não me aguento, desculpa. Fala, É porque é um tema muito, muito, muito interessante, cara, não tem como, a gente está falando de vivência nossa, né, não tem jeito, então não tem como correr. E aí, quando a gente fala de skate, eu não consigo trazer num viés só de uma modalidade. Então, assim, porque muitas das vezes a gente está ali, enquanto vou falar por mim, tá? Eu sou do street, e aí a gente está ali e chega uma mina com long. E automaticamente a gente já exclui, já existe um preconceito já, porque ela está com um skate que não é da minha galera. Então, isso também é algo que a gente precisa, eu acho que, se atentar, sabe? Porque, assim, para mim, skate é skate. Exato. Ponto. E aí eu tô falando de um lado, de enquanto skatista, né, mulher, e que também professora de skate, no qual eu vivi minha vida inteira dando aula. Então, assim, você vai percebendo que é uma grande bobeira a gente ficar diferenciando, separando, sabe? Porque eu acho que essa ideia do skate, o skate ele é tão inclusivo, e se a gente começa a separar muito, cara, a gente não avança em nada, a gente só fica parado e não flui. Então, assim, eu acho que essa ideia de abraçar, de acolher, não é só a minha galerinha, não é só meu movimentinho, é geral. Pô, a mina tá ali, tá, pô, ela gosta daquilo ali, ela gosta do skate. E, pô, por que não acolher, por que não dar espaço para ela? Mas o skate dela é long, e daí, mano, ela quer se divertir, skate é isso. Com certeza, né? De verdade. E as mulheres já Enfim, têm esse histórico, né? Nós estamos num espaço já de tantas dores que a gente se encontra, né, num espaço de dor. Se a gente não tiver esse olhar para nossa colega, cara, a vida realmente vai perdendo, a gente vai perdendo a fé na humanidade, né? São nossas amigas que salvam a gente, no final das contas, não é príncipe encantado nenhum, né? Exato. São sempre as nossas amigas. Então, como que a gente vai excluir essa guria, porque ela tem uma banda de uma modalidade diferente, enfim, não dá mais, não tem mais espaço para isso no mundo, né, Aline? Concordo. Pode falar. Desculpa, tá? Eu ia comentar também justamente um pouco do que a Aline falou, porque também, quando eu estava conversando com a Lu anteriormente, eu falei dessa relação do tempo, me lembrou do time de futebol, por exemplo, né? Me lembrou do futebol. Um dos melhores times de futebol feminino da atualidade foi o primeiro a ser investido. Foi um dos primeiros a serem de verdade investidos. Então, você vê um exemplo muito claro. A diferença ali entre o skate masculino e o feminino foi só o tempo.
nós éramos proibidas. Eu, inclusive, falei isso na última reunião que nós tivemos no final do ano, que às vezes é só parar para raciocinar um pouquinho, não precisa ir muito além, não. Nós não podíamos praticar o esporte. Nos Jogos Olímpicos, nós éramos proibidas até determinada época, se não me engano, foi em 1960, 1950, eu não lembro exatamente, mulheres não eram permitidas em determinadas modalidades. Não tínhamos time de futebol feminino, não tínhamos praticantes no skate. E então, gente, e tem a questão da inclusão, realmente. Uma das minhas melhores parceiras de causa aqui no estado é uma menina do longboard, Carol Melazzo. Carol Melazzo, isso mesmo. Que é árbitra de longboard, e ela é uma pessoa que me incentiva muito, me ajuda muito, e ela é do longboard. Então, assim, poxa, tem Thaís Flecha também, eu sempre digo, já tem muita gente para colocar o skate feminino para baixo, já tem muita gente para desunir, então vamos unir. Nosso papel é esse, é unir mesmo. Exato. A Dani também quer falar alguma coisa, vamos dar uma aceleradinha para ouvir a Dani, e a gente tem muita coisa para contar para vocês. Pode falar. Prometo ser bem rápida, meninas. Primeiramente, parabéns aí. Não sou skatista, mas sou mãe de skatista, né? Nossa aluna também, Daniela. Isso, eu tento. Mas eu vim aqui, meu lugar de fala aqui está sendo como mãe, como profissional de RH, e também falando um pouquinho sobre essa questão, né, do quanto a gente tem que se unir e tem que cuidar também com relação à discriminação. Eu tenho trabalhado muito em grupos dentro da companhia, focando essa questão do empoderamento feminino, porque a gente tem ainda uma grande dificuldade de ter mulheres em posições de liderança, né? E quando a gente olha a questão de mulheres em posição de liderança, e se aí a gente ampliar a questão da diversidade, que sejam negras, que sejam deficientes e tudo mais, o percentual de pessoas que chegam neste lugar, ele é muito pequeno, né? E aí, quando vocês falam do skate, a colega agora trouxe do futebol, eu sou capoeirista, na capoeira não é diferente, é um esporte predominantemente masculino, né? E o que eu aprendi, o que eu tenho estudado muito para trabalhar com isso dentro da empresa? A gente tem, de fato, que unir muito forças, não perder, né, a animação diante das dificuldades, porque elas vão existir, os vieses inconscientes estão por aí, né? Mas, principalmente, a gente buscar os aliados, e muitas vezes os aliados não são somente nós mulheres que estamos ali, né, nessa de ninguém largar a mão de ninguém, mas também contar com o apoio dos homens, porque se eles hoje estão onde estão e têm muitas vezes a voz, o poder e a decisão, trazê-los como aliados é um ponto muito importante, porque a gente tem que tomar cuidado. No momento em que a gente entra nesse espaço de união, de força, de empoderamento, muitos começam a nos enxergar como concorrentes e não como parceiras. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse momento para a gente torná-los parceiros da nossa missão, e não que eles sintam que a gente está querendo tomar o lugar, mas sim simplesmente ter uma igualdade, né? Então, essa questão da igualdade é muito importante. É isso mesmo, Dani. Obrigada pela sua fala, exatamente. Obrigado eu. E, ó, não vou poder ficar até o final, justamente porque eu estou indo para capoeira, mas vou acompanhar até o último minutinho que eu conseguir. Valeu, amiga. E é exatamente isso, né? A gente vem falando aí agora mais em alguns slides aí mais para frente também, dando continuidade aí até a fala da Dani. Deixamos aí 2 artigos para vocês darem uma olhada depois, que é aí sobre essa disparidade no esporte, né, de todo esse tempo. Enfim. Desculpa interromper, a Nicole está com a mão levantada. Oi, Nicole, pode falar, meu amor, tudo bem? Como é que é aí? Conta aí pra gente. Prazer, meu nome é Nicole Santos, eu sou atleta skatista, eu ando há 3 anos e 6 meses, eu sou de Imperatriz do Maranhão e sou há pouco tempo, né, idealizadora do projeto social Skate Rosa, que é um projeto que vai além das manobras.
ele busca transformar vidas, incentivar sonhos e também de fortalecer a presença feminina no esporte. Como idealizadora, eu acredito que o esporte ele tem o poder de conectar vidas, de criar de promover mudanças sociais. E, para mim, o projeto ele tem o intuito, na verdade, de promover ali os valores sociais, o empoderamento feminino e também a questão de abrir espaço para que as meninas e mulheres possam se sentir representadas e também acolhidas no espaço. Como já foi citado aqui também, tem a questão dos meninos. Eu lembro que o projeto social Skate Rosa, na verdade, ele nasceu na falta de meninas, porque desde o início que eu comecei a andar de skate, eu andava sozinha na pista, só com meninos, então eu me sentia assim, sozinha, porque às vezes os meninos gostam mais de andar com os meninos. E logo eu também que estava iniciando, às vezes os meninos, né, ficam ali de longe, então a galera mais do Master, da antiga, que gostava lá de me ensinar, de dar dica, então tudo que eu sei hoje eu agradeço a eles, porque eles que vão me dando dica e eu vou aprendendo assim. E então, assim que nasceu o projeto social Skate Rosa, eu falei, papai, vamos criar um projeto social para incentivar meninas a andarem de skate e mostrar que a gente pode estar onde a gente quiser. E é isso, eu tô um pouquinho nervosa. É isso mesmo, Nicole. Eu acho uma graça e acho muito bonito quando você fala que se inspira muito aqui no nosso projeto e seu pai também. Fico muito orgulhosa de ver você tão novinha já Nicole, você tem olhar quantos social. anos? Eu tenho 15 anos. Parabéns, maneiro. Nicole é uma linda maravilhosa que corre circuito paraense. Ela é incrível, gente. Ela é incrível. isso Vocês não mesmo. estão entendendo. Ela é realmente assim mesmo, geral. É isso aí, a gente está sempre muito unida aí nos bastidores, sempre trocando figurinhas, isso é muito legal, né, muito agregador. A gente também tem uma história legal com os meninos, que vem muito casar com o que a Dani falou e a Nicole também. A gente, a princípio, só atendia meninas dentro do nosso projeto social. Durante 2 anos, né, Bia? Foi assim, durante 2 anos foi dessa forma. Mas o que a gente entendeu? A gente também precisava falar de sororidade, de acolhimento, como estamos fazendo hoje com os meninos, com os homens. E aí a gente juntou algumas ideias e a gente decidiu que as mães que tinham um filho menino poderiam trazer o menino para a aula. A menina que tem um irmão pode trazer. Hoje a gente atende em média 20% de meninos sob a liderança das meninas. Então isso é muito legal porque a gente precisa de aliados. Como a Dani disse, a gente não precisa de concorrência, nem entre nós, nem com os homens. A gente precisa de aliados por um mundo melhor. Dando continuidade, esses links, depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Ana, se quiser passar para o próximo slide, por favor. Eu que te agradeço, Nicole, por contribuir, estar aqui com a gente, viu? A Lu está sempre ali nos ajudando, nos dando uma força. Muito obrigada. Tamo junto. A gente vai falar, tem alguns assuntos, galera, que eu acho que é muito relevante já na vida de todo mundo, que a gente realmente precisa parar para olhar, para estudar. Então, eu não vou entrar muito nesses temas aqui, mas é plantar sementinha de curiosidade em cada um de vocês, para que pesquisem sobre disparidade salarial, sobre disparidade na mídia, sobre as desigualdades aí de tempo para o esporte, que as mulheres têm muito menos tempo de disponibilidade para praticar esportes. Pesquisem sobre esses dados, esses indicadores. A gente tem deixado aqui alguns indicadores em questão de mídia, né, como a mulher não aparece na mídia, não é só na nossa modalidade, são em diversas modalidades esportivas. Procure se atentar, porque com certeza você vai ter um olhar muito mais de empatia, muito mais empático com as mulheres que você te rodeiam. Todo mundo tem uma mulher que te cerca, pelo menos a mãe, né? Então, assim, teve pelo menos uma mãe aí para respeitar. Então, eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter para todas as mulheres que estão ao nosso redor, né? E entre mulheres também. Então, entender um pouco mais sobre essa disparidade, saber que o nosso mundo é realmente um pouco diferente, que a gente precisa de um olhar mais atencioso. Durante muito tempo, as premiações não eram igualitárias. A gente até agradece aí a nossa vice-presidente, que a gente sabe que isso é uma luta aí grande da TIS, de mulheres que são muito fortes aí dentro do skate brasileiro, que está acontecendo, né, gradativamente. Se quiser passar para o próximo, Ana, por favor. Aqui um pouquinho sobre o que eu falei, do tempo que as mulheres, pode passar também. Os principais motivos pela ausência de meninas no esporte, né, então, por que as meninas evadem, né, por que as meninas somem das aulas de skate? Ficou 14, 15 anos namorados, a falta de incentivo familiar, vai trabalhar, vai estudar. Dificilmente um pai fica incentivando a menina, vai lá, filha, andar de skate, que é legal. Hoje a gente ainda vê, né, mais.
e antigamente vocês não viam, né? Não tinha nenhum incentivo. Mas ainda assim é muito pequeno, né? Muito pouco. Vergonha, como a Aline veio falar, gente, as meninas têm vergonha, é diferente, o olhar a gente tem mesmo, chegar num ambiente extremamente masculinizado e entrar nesse espaço masculino é muito difícil para qualquer mulher, não adianta falar, pode ser uma grande skatista, pode ser a menina que chega manobrando, mas ela também vai se sentir intimidada, então a gente precisa quebrar esse estereótipo, né, a gente precisa que os caras tenham esse olhar mais acolhedor quando a gente chega na pista, não ficarem andando igual loucos, desfilando de uma hora para outra, não precisa, não precisa. As meninas desistem muito do esporte, do skate, diversas outras modalidades esportivas também, pelo ambiente hostil, masculinizado, por estereótipos de corpos atléticos, todo mundo fica aí nessa geração Instagram, Deus me livre, ainda bem que minha adolescência não tinha isso, mas de se cobrarem, de olharem, se olharem no Instagram e se medir pela régua dos outros, né, então imagina você colocar uma roupa para andar, sei lá, jogar vôlei, que é um shorts curtinho, com 14 anos, fala, mano, eu não vou, os caras vão ficar me olhando, eu não sou aquela gostosona do time, então tudo isso mexe com a cabeça de uma menina, e são vários motivos que podem parecer banais para algumas pessoas, mas não são. Claro. Gente, só um comentário sobre o que a Lu tá falando. Na época que eu tinha 16 anos, inclusive meu pai, quando eu comecei a andar de skate, através de uns amigos na escola, meu pai mesmo me bateu já diversas vezes, quando ele descobriu que eu estava andando escondido e tal, mas ele olhava para mim e falava que aquilo era coisa de menino, que ele não queria, que ele queria que eu fizesse as coisas de casa, que eu tinha que estudar e fazer outras coisas. Então, tipo assim, o skate foi muito difícil na época para mim, né, ter esse incentivo. Hoje ele respeita, né, sabe? Hoje ele me viu como professora. Inclusive, levei ele no campeonato de skate feminino, né, que só tinha mulheres, diversas mulheres competindo. Hoje ele super mudei a visão dele, mas naquela época era zero incentivo, inclusive diversas vezes apanhar sobre isso, sobre eu querer estar aquilo, e era a única coisa que me salvava na época, né, porque eu lembro que eu já fui uma criança muito depressiva, já por diversas coisas familiares, mas era muito mais difícil, né, interagir, entrar dentro do esporte. Obrigada, amiga. É isso, gente, então assim, muitas meninas viveram isso, né, eu vivi em outro tempo, cada uma no seu tempo, e não é fácil para nenhuma de nós, né? Mais um motivo para a gente estar unida, para a gente ter realmente essa potência dentro dos projetos sociais, fora de projetos sociais. Tem 2 pessoas querendo falar. A gente precisa só acelerar um pouquinho, gente, porque a gente tem agora mais 20 minutos só. Socorro. Eu vou só passar mais os 2 slides. Baixaram a mão aqui, Lu. Oi? Então, vamos dar continuidade. Pode baixar a mão, então aí você dá prosseguimento, já elas falam. Daqui a pouco a gente... Então, são vários motivos, né? Roupa curta, abusos de, às vezes, instrutores, treinadores, que infelizmente assediam, a gente sabe que existe, então tem que ter esse olhar, tem que ser um ambiente seguro, tem que ser um ambiente acolhedor, um ambiente que a menina possa realmente ficar à vontade, com a roupa que ela quiser, de topzinho, de calça larga, de calça justa, não importa, não tem que ter esse olhar, ninguém... Sabe, ninguém tem o direito de julgar ninguém pela roupa, né? Seja mulher, seja homem, enfim. Pode passar, Ana. É lógico que a gente ainda tem uma problemática ainda muito maior, né? Quando a gente fala que essa mulher, ela é periférica e preta, né? Então, ela está lá na ponta dessa escala discriminatória, que são principalmente o nosso público dentro dos projetos sociais. Então, é importante ter essa atenção e esse olhar que ainda tem várias nuances ainda muito mais complicadas e, né? Detalhadas, é isso. Pode passar, Ana. Passos para diminuir a evasão dessas meninas no esporte. Eu acho que esses são passos que a gente pode replicar isso entre nossos amigos, sabe? Vamos tentar manter uma escutativa com essas alunas, com essas meninas que estão dentro desse coletivo, dentro desse projeto, criar esse espaço de confiança, criar conexões, fornecer esse senso de pertencimento. É muito importante. Tem muita mulher que não vai para andar de skate no 2 das Minas. Vai porque se sente pertencente àquele espaço, que faz parte de algo maior. Né? Então, essa zona livre de fala sobre o corpo, a gente não fica falando se é gorda, magra, alta, baixa, a gente evita esses termos dentro das nossas aulas, isso é muito importante, funciona pra caramba. Fomentar o senso de sororidade, não é aí concordar com tudo que a colega faz, mas é saber conversar, saber se resolver. Então, isso tudo são falas, são olhar que os instrutores, que as lideranças de projetos sociais precisam ter para manter essas meninas dentro dos projetos. Fechou? Vamos passar aí o que tem mais agora aqui na frente. Falando um pouquinho sobre o que é sororidade, né? Alguns homens às vezes ainda não sabem. Sororidade é união e apoio entre mulheres para enfrentar os desafios que elas enfrentam em uma sociedade desigual. Amizade é a broderagem entre mulheres. Mulheres são amigas, sororidade.
Pode passar. Eu acho que agora deu uma pausa aqui na minha parte. Eu vou chamar a Bia, ela vai falar um pouquinho sobre a metodologia que a gente usa dentro do nosso projeto social. É claro que manter essas meninas dentro desse projeto tem que ter atividades que sejam voltadas para esse público, então ela vai dar algumas dicas. Claro, tem muito mais coisas, né? A gente tem aí até as cartilhas de brincadeiras, atividades. Ela vai apresentar um pouco de como é o trabalho delas dentro da instituição, e eu volto depois. Gente, então, vou falar um pouco sobre as atividades que a gente faz muito no projeto, porque principalmente como a gente atende a maior público, que são as meninas, mas também temos alguns meninos também que são irmãos ou filhos de algumas mães que fazem aula lá no projeto. Então a gente tenta incluir algumas atividades para todos eles, né, que eles possam se divertir, se respeitar e brincar juntos. As atividades nos projetos sociais, ela tem um papel fundamental, não apenas no desenvolvimento motor das crianças, mas também na construção de valores, que transformam a vida delas, né? Muitas das meninas, especialmente, chegam nesse espaço ainda muito tímidas, muitas vezes sem incentivo, oportunidades, né, nessa prática do esporte. E eu vejo que lá no projeto elas encontram um lugar mais seguro, onde eu vejo que elas têm apoio, onde a gente acolhe elas, né? Então, eu acho isso muito legal, porque elas se sentem mais confiantes, mais à vontade, né? E um lugar onde ela vê onde tem diversas outras meninas também. Lá os meninos também aprendem a reconhecer e a valorizar o protagonismo das meninas, enquanto elas descobrem sua força, ganham confiança e percebem que podem ocupar qualquer espaço, dentro e fora do skate. Então, a gente ensina muito mais, não só andar de skate. Então, a gente tenta levar outros tipos de ferramentas educativas para que eles possam se divertir, brincar juntos e respeitar o espaço um do outro. Claro, né, que além dessa diversão, ensina muito sobre a sororidade, empoderamento, coragem e união. E também a gente acaba criando um ambiente onde cada criança entende que crescer junto é muito mais do que competir. Ninguém fica para trás, todos lá se ajudam. Então, essas brincadeiras que a gente acaba passando no projeto é para dar um incentivo para eles, né, conforme eles aprenderem a se respeitar. Pode passar, né? Isso, pode passar. Aqui a gente tem um exemplo de uma brincadeira que a gente fez com eles lá, né, que é esse bambolê centopeia. No projeto a gente tem outras duas professoras, né, que é a Di Souza e a Juliana Lima. A gente tem um grupo de professoras onde a gente conversa, cria atividades, né, com as crianças, e essa atividade do bambolê centopeia, né, que a gente forma duas colunas com as crianças, né, onde todos eles devem formar uma corrente de mão dadas, por exemplo. E nessa atividade, todos eles têm que trabalhar junto em equipe, né, tanto os meninos quanto as meninas, né, ajuda eles a pensar em soluções, né, faz eles trabalhar em equipe. Então, eles têm que passar o bambolê um por dentro do outro, né. Eu tenho todas essas atividades bem explicada aqui, depois para quem quiser acompanhar, tá bom? Então, eles precisam se ajudar, pensar na solução, ter paciência, como pensar isso, né? Criar essa cooperação, exato, para pensar em como a gente vai solucionar esse problema junto. Então, essas atividades são bem educativas, né? Então, a gente tenta fazer com que eles interajam, né? Pensem juntos, busquem solução. Isso tem funcionado muito lá nos projetos, né? Porque a gente tem 2 polos. A gente atende lá em São Caetano, mas também no Heliópolis. Essas atividades são legais porque fazem eles se divertir, se respeitar tanto. Nossa, e eu vejo muito a união dos meninos e das meninas na pista, principalmente. Deles não ver essa diferença e saber que quem lidera lá praticamente são as meninas, né? Então, é muito bom, né? Tem mais uma, né? Isso, tem mais uma. Tem uma outra atividade aqui também que a gente forma. Se quiser passar, né? Isso. Que é esse que ninguém anda sozinho, né? Que a gente também forma duplas, né? Para as crianças aprender a se conhecer, às vezes, isso, sororidade. A gente faz muita roda de conversa, a gente ensina eles a apresentar, às vezes a falar o nome, brincadeiras tipo assim, sabe, lúdicas, que cada um possa falar um empoderamento, uma coisa boa sobre si, né? Então, atividades como essa aqui, que ninguém anda sozinho, são atividades que a gente pensa
em como eles podem se ajudar a resolver aquilo, no obstáculo. Legal. Um tenta levar o outro, tem que chegar naquele obstáculo ali, não importa ser sentado, ser agachado, mas eles têm que trabalhar em equipe. E tá funcionando tanto que os meninos agora vieram com uma conversa que eles querem a camiseta de 2 dos Minos. 2 dos Minos. Então, é muito legal a gente ter outras professoras, então, ver sobre a liderança feminina, ver o quanto que eles escutam Admiram. a gente, passar a ter o respeito dos meninos também, e ver os meninos tão pequenos sabendo respeitar as meninas. Então, a gente criou muito mais, não só aula de skate, essas atividades ajudam a gente a se interagir, criar amizade, criar um vínculo e saber que ali na pista a gente é uma família, né? Que ali a gente está ali para se ajudar e não só para competir, não só para ser melhor do que o outro. Do que si mesmo, né? Eles aprendem muito isso. É o que o skate ensina, né, gente? Eu acho que a gente só transforma e junta essas crianças com esses, né, com essas atividades. E é muito bom poder estar passando essa experiência para eles, né? Porque eu, como skatista também, nesse meio foi muito difícil para mim chegar nesse caminho, né? Através de várias barreiras, e hoje está podendo ensinar esse amor, sabe, levar o skate como uma ferramenta educativa para as crianças, eu acho isso muito importante. Então, não é só andar de skate, é muito mais que isso, né? Então, a gente se acolhe lá, a gente se ajuda, a gente brinca, então, é muito bom estar podendo apresentar um pouco desse trabalho para vocês. É isso, gente. É isso, gente. Valeu, obrigada. Agora a gente vai ouvir um pouquinho da Natasha. Um pouquinho, não, a Natasha fez um trabalho super legal, falando um pouco aí dos projetos sociais na região norte, e vamos ouvir aí o que ela tem para dizer. Bora, Natasha. Bora, Lu. Obrigada, Bia, pelo trabalho, é incrível. Eu vou puxar a sardinha para a professora, tá? Porque ser professor é incrível, é a profissão que eu me encontrei, de fato, eu costumo dizer que antes de ser Natasha, eu digo, oi, sou professora, tudo bom? Bem, porque vou falar da expansão e impacto social. Aqui na região norte, nós somos distantes dos eixos, né? Distantes um pouco do eixo Rio-São Paulo, o eixo do skate como polo, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos esse desenvolvimento e essa expansão. E, por sinal, é uma das coisas que eu venho trazendo com uma pesquisa. Eu, de fato, busquei me informar acerca dos projetos que estão atuantes aqui na região norte, mas sem deixar de falar, claro, da importância de todos os projetos sociais do Brasil inteiro. Por quê? Eu sou eu sou um produto de projetos sociais. Vim de periferia, aqui do norte, então o que me formou foi justamente ter essa orientação dos projetos sociais. Não era com skate ainda, mas foi o que me tornou cidadã, foi através da orientação dos projetos sociais, através da orientação da educação. Então, o projeto social trabalha a educação, e é isso que eu acredito que o skate transforma vidas de fato, ele através de ferramenta de transformação social, é o que eu acredito para a vida. Então, através desses projetos, nós não podemos somente ensinar a ferramenta, só a prática do esporte. Claro que ela é extremamente saudável e ela é extremamente útil, mas através disso também podemos trazer cidadania para essas pessoas, para esses meninos, para essas meninas, e aqui é latente, é muito forte isso na nossa região, e inclusive grandes nomes do skate passaram por projetos sociais aqui na nossa região, e meninas se mantêm no skate através desses projetos sociais. Então é uma ferramenta que funciona muito aqui, traz muitos praticantes, e vem somando aí durante muitos anos aqui na nossa região, e eu acredito que no Brasil inteiro, de fato. Pode passar. Aqui eu trouxe alguns exemplos, somente alguns, eu queria muito falar de muitos outros, obviamente, mas eu tentei trazer aqui algumas bandeiras. Tenho resumo, tenho rede social de todos esses projetos que vocês queiram, informações mais detalhadas sobre objetivos, justificativas, atividades, redes sociais, tudo. É só me procurar que eu vou
disponibilizar esse documento a vocês, tá bom? Aqui eu vou falar, primeiramente eu vou falar do meu canal, não é um projeto social ainda, mas será, tenho fé, que é uma rede social, nós temos um grupo de cerca de 10 anos, que nós trocamos ali conexões, meninas se ajudando, meninas que ajudam meninas a participar de competições, a conseguir um skate, a conseguir um tênis, a conseguir companhia, né, de fato, como todos aqueles fatores que a Lu veio falar, é de fato o que acontece até hoje e vem acontecendo sempre. Meninas são mais inibidas em participar de determinadas atividades, precisam desse senso de sororidade, de estar aflorando isso em nós. Então, eu tenho aqui esse canal, que é uma rede social, é um Instagram, um grupo de WhatsApp, e por eu estar durante os eventos, os campeonatos, eu sempre tento trazer essa conexão entre elas, não somente eu. Eu digo que eu costumo apresentar elas a elas mesmas e elas conseguirem se tornarem autônomas, né? Porque, de fato, tem menina que só vai andar de skate se conseguir uma companhia. Sente vergonha, sente dificuldade, uma pessoa para pegar na mão. Então, isso é uma coisa que eu tento trazer muito, esse senso de se ajudar entre elas. E fico muito feliz com isso, e claro que a intenção é trazer o meu lado educacional também para esse projeto. Temos aqui a Associação Ananinha Skate Social, que é da região metropolitana aqui de Belém do Pará, projeto social Café com Skate, que também é da região metropolitana aqui de Ananindeua. Tem, aqui no Pará, esses dois, tem o Zona Skate, que é a Bia aqui logo aqui embaixo, eu costumo dizer, certo, de Boa Vista, e é incrível o trabalho que ele faz lá. Ele trabalha também com turmas exclusivas para meninas, assim como o Café com Skate tem meninas participando do projeto, a Associação Ananinha Skate Social, e ele também trabalha com a questão dos refugiados, ele trabalha ensinando idiomas, ele é radialista e também é uma pessoa maravilhosa, é incrível. Assim como o Raul também, fundador do Ananinha Skate Social, assim como o Rodolfo também, que é fundador do projeto social Café com Skate, que trabalha com metodologias ativas, gente, é incrível. As atividades da Bia, por exemplo, são todas essas que estão trabalhadas lá. Tem também do Instituto Jequitaia, que eu soube que recentemente, inclusive, teve um campeonato somente para as meninas. E foi alguns eventos que eu cheguei a realizar aqui, junto com as meninas, também trazendo elas para a liderança aqui no Pará, fiz alguns eventos para o público feminino, e o 2 das Minas, inspiração, em pouco tempo, já com uma força incrível, um diferencial maravilhoso, educacional. Eu não canso de falar da parte educacional, porque o que eu vejo é, de fato, ali, todas as metodologias que eu estudo e que eu busco e que eu vejo, de fato, na prática acontecer e, de fato, ser real. Trazer algo de concreto, trazer essa inspiração não somente para a região norte, nordeste, sul, sudeste, todas as regiões. É muito incrível a força. Gente, nós temos um impacto incrível no Brasil inteiro com o skate e com o social. Esses projetos foram ouvidos, certo? Todos eles objetivam expansão, certo? Todos eles objetivam trazer essa parte forte do social para o skate e para o skate feminino, principalmente. Pode passar. Aqui eu tenho algumas imagens, certo? No canto superior esquerdo do Café com Skate, do canto superior, do canto inferior esquerdo do Ananinha Skate Social, 2 imagens ali do Zona Skate, certo? É muito maravilhoso o espaço lá, gente. Sigam todas as redes sociais desses projetos. Eu acompanho sempre, eu assisto às aulas, as meninas estão andando muito, muito mesmo. Inclusive, eu trouxe um depoimento de uma das meninas do Ananinha Skate Social. Pode passar. Aqui também imagens do 2 das Minas, que ali num evento, inclusive, tem 2 meninas que são aqui do estado, para você ver como a sororidade e como o social faz conexões que ninguém consegue fazer. Me desculpa, eu tô sendo um pouco general, né, generalista, mas as meninas saíram daqui da região norte para fortalecer o skate delas na região sudeste, e elas foram muito maravilhosamente acolhidas pelo 2 das Minas. Lá em cima, a turma
Um monte de gente, eu fiquei maravilhada, que é uma luta para nós conseguirmos ter tantas meninas andando de skate junto, e eu fiquei, assim, maravilhada com essa imagem. E uma imagem do último evento que teve lá em Manaus, também muito, 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 muito bem falado. As meninas falaram muito bem do evento, falaram muito bem do projeto em si, todas as atividades que são feitas lá. Então, assim, é um trabalho muito maravilhoso, eu gostei demais. E, ó, essas três meninas que estão na imagem são promessas, viu? São promessas. Pode falar, Leidiane, pois não. Oi, tudo bem? Eu sou Leidiane, mais conhecida como Mili. Sou skatista há mais de 15 anos, sou produtora cultural, também sou instrutora de skate. Estou por aqui, mas eu sou de Tocantins e estou adorando ouvir você falar da região norte, que é uma região que é minha. E estou aqui meio que explodindo as ideias aqui. Vou levar skate para Tocantins também, que é região norte, tá? Por favor, me chama no PV que a gente vai se articular. Ai, desculpa, gente, é porque eu fiquei tão off. Mas, assim, tô super empolgada com tudo. Minha mente tá, assim, explodindo. Tô adorando ver teu projeto. Gata, pelo amor de Deus. Tô pretendendo ir em Altamira, logo menos, ver como funciona as regiões indígenas lá, pra gente ver se a gente consegue também levar skate também para as regiões indígenas, que é o meu intuito. Eu sou indígena, tá? Só me apresento. Tá por aqui, Então, deixa viu? eu só falar uma coisinha aqui. A Aline acabou de mostrar aqui que a gente só tem 5 minutos. Então, vamos concluir, vamos continuar esse bate-papo daqui a pouco, num grupo, num PV, vamos criar um grupão aí, que esse fórum só está começando. Incrível, 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 incrível. Muito bom. Vamos sim, com certeza. Gente, esses projetos, eles objetivam promover educação, cidadania, difundir valores como respeito, acolhimento, virtude, inclusão, suporte social às crianças e aos adolescentes atendidos, além das aulas de skate. Skate, nós que somos skatistas já temos essa vivência, sabemos que o skate ele é muito além do que o próprio skate, do que o shape, do que a rodinha, do que etc., do que as competições, os eventos, é muito além do que isso. E todos esses projetos sociais, vivenciei, pesquisei, busquei, todos eles objetivam isso e trabalham isso com muita força. Pode passar. O impacto social atribuído, gente, é o que a Lu já veio falando e eu só venho reforçar porque, de fato, isso acontece comigo. Eu não vivo sem o skate. Ele traz saúde mental para crianças, adolescentes, adultos, melhora no aproveitamento escolar, até porque os alunos que participam de projetos sociais têm que ter bom aproveitamento escolar para poder também estar ali tendo um bom aproveitamento do projeto social, um bom aproveitamento no projeto social, afastamento da criminalidade. Muitos desses projetos, para não dizer todos, trabalham com criança, adolescente e adultos de regiões periféricas. Então, é latente, é muito forte ver que as crianças, em vez de estar na rua, estarem ociosos e disponíveis à criminalidade local, eles estão ali praticando esporte, aprendendo valores, sendo atendidos, sendo assistidos de fato. A grande maioria são as mulheres. De turmas que entram 20, eu ainda vejo entrar 15 meninas, de turmas que tem 30 meninas. Então, a maioria que busca iniciar esses ensinamentos são mulheres. E elas se tornam, ao longo do projeto, mais confiantes, empoderadas, têm todo esse suporte, esse acolhimento, e buscam o que a Lu veio falando desde o início do projeto, desde o início da apresentação acerca do projetos sociais. Afetividade, além de todo esse suporte de atendimento. Pode passar. Dificuldades são imensas, nós já viemos citando algumas delas, certo? E todas elas acontecem em todas as regiões, isso acredito que é um mal do mundo, é um mal do mundo, isso não é um mal da região. Claro que alguns locais, eles têm uma estrutura mais vanguardista, eles têm algo mais tradicional ali do que outros, mas todas elas necessitam desse estímulo, todas elas necessitam desse cuidado, e o projeto social ele pode ter esse olhar mais cuidadoso diante disso. Pode passar.
Bem, eu só vou resumir rapidamente. Eu fiz 3 perguntinhas para uma das participantes do projeto. Ela é a nossa atual líder do ranking. Ela é da categoria iniciante. Atualmente ela tem 14 anos, a Vitória Campos. E ela conheceu o skate através de um projeto social, que é o Ananinha Skate Social. É uma menina incrível, com uma família incrível. Ela é maravilhosa, gente. Vocês vão conhecer ela um dia, eu tenho certeza. Com certeza ela estará aí. Vão ouvir falar de Vitória Campos. Eu fiz 3 perguntinhas para ela, pode passar. Bem, eu perguntei para ela qual seria a importância. Eu literalmente copiei as palavras delas, tá bom? Então, ela é uma adolescente e ela respondeu exatamente dessa forma. Os projetos sociais são muito importantes para nós mulheres, porque ajudam a dar mais visibilidade no skate. Quando uma menina vê outra andando, e ela falou com propriedade, se divertindo e sendo respeitada, ela se sente mais confiante para tentar também. Além disso, esses projetos criam um espaço seguro, onde a gente pode aprender, errar, evoluir, andar junto sem julgamentos. E é muito bom ter um lugar onde todo mundo se apoia, troca ideia, cresce junto no rolê e se incentiva mais meninas a entrarem no esporte. A segunda pergunta, por favor. Como Nath, melhorar o acolhimento? Nath, É só um minutinho, verdade, acho que eu não vou... vai dar tempo da gente ler tudo, mas a gente vai disponibilizar o material, se você puder, amiga, né, a gente Da licitação, exatamente. Eu perguntei ainda para tem ela... uma Já tá no grupo aqui, tá? Já tá no chat. A Ana Isso que eu ia falar, disponibilizou o material. Coloquei no chat e depois a gente envia lá no grupo, mas Isso, só vou concluir. vamos mais um E pouquinho. ela falou acerca de criar esses eventos, certo? De ser importante para melhorar esse acolhimento é ter mais mulheres envolvidas, de fato, na organização, como já foi dito antes. É importante criar esses eventos, isso ajuda as meninas a terem menos medo e se sentirem mais incluídas. E, para concluir, eu perguntei para ela só acerca de como ela se sentia, né, ao participar do projeto. E ela falou que quando ela tinha cerca de 10 anos, ela viu pessoas andando, chamou a atenção, inaugurou uma pista de skate nas proximidades da casa dela, e ela foi acolhida pelo projeto social Ananinha Skate Social, certo? E começou a praticar. Ela tem hoje aproximadamente aí de 3 a 4 anos, ela se encontrou nesse esporte, ela mesma fala que conheceu muitas pessoas, fez muitos amigos que a ajudaram, e que era uma vibe muito legal. E eu achei essa vibe, a palavra vibe, muito, muito bonita, assim, para ela, porque é a palavra que os jovens e as crianças se encontram, né? Que é onde eles querem ficar, porque é onde eles se sentem acolhidos, e é onde eles aprendem reais valores, e isso tudo que traz é o skate. Eu encerro aqui essa parte da apresentação de projetos, e aí, qualquer coisa, o material está à disposição e eu também estou à disposição para continuar divulgando esses projetos para vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, deusa maravilhosa. Muito bom essa pesquisa que você fez. Respondendo uma pergunta, alguém aqui perguntou, antes de falar aqui sobre captação de recursos, alguém perguntou como a gente conseguiu fechar a pista uma vez por semana. Muito difícil, gente. Foi luta, muita briga, mas direto na Secretaria de Esportes, na Prefeitura, na Secretaria de Esportes, Prefeitura, mídia. E aí a gente foi conseguindo, e a gente tem placas lá que sinalizam o nosso horário, então nada é fácil, assim como eu venho também puxar, e se você quiser passar, Ana, entrar na captação de recursos, eu deixei aqui, gente, algumas dicas, algumas formas, que eu acho que pode ajudar os coletivos. Primeiro passo, tem que se institucionalizar, se organizar enquanto uma instituição, enquanto uma ONG, uma associação, criar um CNPJ, se organizar, porque é o caminho mais certo para fazer captação de recursos. Tentar não depender só de uma fonte de recursos. Hoje a gente só tem uma fonte de recursos, isso é preocupante, a gente tem aprendido que a gente precisa diversificar. Pode passar, né? Existem algumas formas, vaquinhas, rifas e eventos, mas também existem leis de incentivo, então, assim, procurar estar atento, estudar, tem muito curso disponível na internet, posso também dar dicas se precisarem, se quiserem, pode passar, tem muitos fundos, tem parcerias com empresas, tem muitos fundos internacionais, eu deixei vários links aqui, procurem esses fundos. A gente tem uma parceria com a Skatestan, eu não falo inglês, então, assim, existem hoje 1000 opções aí de ferramentas de tradução. Tem que meter a cara, tem que tentar. Eu acho que o skate feminino merece esse respeito. Tem muita menina aí no Brasil todo, tem muita menina que precisa estar unida, fazendo coisa boa, que é andar de skate.
Ô, gente, agradeço demais a participação de todo mundo que está aqui. Nossa, super feliz, a sala lotada, me surpreendeu. Eu vi que tem gente aí da Paraíba, Sergipe, Minas, Norte, Nordeste, Sul. Josi também, não podemos deixar de falar que foi aí uma das percursoras, né, de projeto skate feminino, era skate para gurias. Então a gente também tem muitas inspirações, ninguém criou nada, né? A gente vai se inspirando em outras mulheres, né? E eu acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa? Bia, a Aline quer Eu gostaria de que vocês aí, Lua, Natasha, as meninas que falaram, deixassem aí o e-mail para que a galera que quiser tirar dúvida, alguma coisa, ou, sei lá, a rede social de vocês. Pode ser que a maioria aí já conheça, mas algumas certo. Né, Eu vou deixar, ainda. então, Acho o meu importante. Instagram, o nosso Instagram, que é o @2dasminas, é o numeral 2 das Minas. Vou deixar também o meu e-mail, o nosso e-mail, que é contato@associaçãodasminas.org. Meninas, não saem não, peraí que a gente vai fazer um printão, tá? Tá bom, Peraí. e tem também aí nosso Instagram pessoal, que é aí o meu, da Bianca Lutoso, Bia Dark, Natasha Moraes, Skate Girls Pará. Top. Procurem todas nós, vamos continuar esse papo, gente, vamos continuar que o assunto é muito importante. É muito importante. Para E todo assim, mundo, para o nosso dia a dia, cara, é muito importante. Cara, eu tô tão feliz, eu tô até, sério, eu tô até passada, assim, porque é tanta informação boa, é tanta coisa legal. Natasha, muito obrigada pelas informações que você trouxe de alguns projetos. Eu fiquei encantada aqui com algumas coisas que eu escutei, porque, é isso, nosso coração pulsa por isso, pulsa por transformar mais vidas através do skate. Eu não lembro quem falou que ia levar o skate para comunidades tradicionais, indígenas. Eu já fiz um sim. trabalho, e depois a gente pode trocar figurinha também, pode me chamar para a gente trocar, enfim, cara, é um universo que eu também amo, e vamos juntas aí continuar transformando vidas e levar o skate para todo mundo, todos e todos. Vamos. Obrigada de coração, todo mundo que participou, cara. Vamos juntar aí no Assim, é só o começo. Aqui, fica atenta, gente. Todo sério. mundo aí de câmera ligada, todo mundo bem lindo, para a gente tirar um print. Fica atenta aí, galera. Elisa Nas vai fazer redes pra sociais. gente, Espera aí, Elisa? Ana. Lu, espera a foto, aí. pega a neném para vir na foto com a gente. Espera aí, Ana. Fiquem ligadas, gente, nas redes sociais. Fiquem ligadas nas redes sociais, que breve a gente vai soltar sobre o congresso que vai acontecer no final do ano aqui em São Paulo. Feminino, beleza? Vamos aí. Vai dois, fazer três. a foto, Ana? Eu tô rindo. Abrem as... Mais um para garantir. Foi, perfeito. Valeu, mulherada. Valeu, menina. Obrigada a todos. Maravilhoso. Obrigada. Foi incrível, amei. Maravilhosa, Nicole. Beijo. Obrigada, Cris Caraquai. Obrigada a todo mundo. Valeu. Fantástico. Um abraço. Valeu, todo mundo. Muito maneiro, muito maneiro. Tchau, gente. Vamos ver, tem gente levantando a mão ainda. Muito legal mesmo. Parabéns. Muito obrigada, Natasha. Obrigada, Bia, gente. Obrigadão. Vocês são maravilhosos. Ficaremos ansiosos aí pelos próximos encontros. Verdade. Parabéns. Obrigado. E o link no chat do material e nós vamos enviar nos grupos também. Perfeito. Obrigada. Tchau.